Curiosidade bíblica. O que é parábola bíblica? A parábola bíblica eram histórias contadas por Jesus para trazer ensinamentos sobre a vida moral, sobre a vida espiritual e sobre o reino de Deus. O propósito das parábolas contadas por Jesus era trazer ensinamentos sobre a vida moral das pessoas, sobre a vida espiritual das pessoas, sobre o mundo espiritual. Eu quero trazer para você as parábolas bíblicas, as parábolas contadas por Jesus. Algumas delas são a parábola do grão de mostarda, Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 32, a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 23, a parábola da semente, Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29, algumas parábolas sobre o reino dos céus, conforme Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 52. A parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. A parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16. A parábola dos lavradores maus, Mateus capítulo 21, versículo 33 ao 46. A parábola das bodas, Mateus 22, versículo 1 ao versículo 14. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Parábola dos talentos e a parábola das 10 minas, Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. A parábola do grande julgamento, Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. A parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. A parábola do bom pastor, João capítulo 10, versículo 1 ao 21. A parábola do rico insensato, Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. A parábola do servo vigilante, Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 48. A parábola da figueira estéril, Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9. A parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7. A parábola da dracma perdida, Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. A parábola do administrador infiel, Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 13. A parábola do rico e o mendigo, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. A parábola do juiz iníquo, Lucas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. A parábola do fariseu e o publicano, Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Estas são algumas parábolas contadas por Jesus. O que é parábola bíblica? A parábola bíblica era uma história contada por Jesus para trazer ensinamentos sobre a vida moral,
a vida espiritual, sobre o reino de Deus, sobre o mundo espiritual. Glória a Deus. Amém? Curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal e não esqueça, juntos somos mais fortes.